finalizando hoje, né, gente, a nossa série do Advento, do 24. Próximo domingo a gente já está na estação Natal. Então, o próximo domingo a gente já está na estação do Natal, né? Vai durar em 2 domingos. Então, nossa espera está acabando, nossa espera está se findando, né? E hoje a gente vai falar no texto de Miqueias. Deixa eu pegar sobre essa música que está reclamando, né? Queria que você abrisse sua Bíblia aí. Vou esperar um pouquinho mais, né? Porque Miqueias vai dar um trabalho a alguém. Tudo bem que hoje todo mundo usa Bíblia digital, né? Miqueias, capítulo 5, a gente vai ler dos versículos 2 até o verso 5, a primeira parte. Eu devo chamar de parte A, se você está deixando. Vamos lá. Diz assim, versículo 2, gente. Por favor, peço que vocês estejam atentos ao texto. Deixe o texto aberto depois, para a gente viajar um pouquinho nesses versículos, certo? E para depois vocês comprovarem o que eu estou falando, nada. Para depois ninguém dizer que eu estou pregando heresias, né? Miqueias 5, do 2 ao 5. Diz assim: mas você, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de você virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. As suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Por isso, os israelitas serão abandonados até que aquela que está em trabalho de parto dê a luz. Então, o restante dos irmãos do governante voltará para unir-se aos israelitas. Ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus. E eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Versículo 5, parte A. Ele será a nossa paz. Amém? Vamos orar. Deus, nós te exaltamos essa manhã, Pai. Estamos dispostos, Senhor, estamos com os nossos corações, com as nossas mentes, com a nossa vida, Senhor, aqui diante da Tua palavra, do texto que foi lido, Senhor, para que o Senhor fale conosco, Pai. Deus, que o Senhor possa falar de maneira coletiva para a Tua igreja, mas também de maneira pessoal, com cada pessoa que está aqui. Nós cremos que o Teu Espírito Santo está presente no nosso meio. Nós cremos, Senhor, que o Senhor opera, age, Senhor, através da leitura dessa santa palavra, dessas santas escrituras, Senhor, que é tão importante, tão única, Senhor, tão basilar para as nossas vidas, Pai. Que os nossos corações sejam terreno fértil, Senhor, para receber a Tua palavra e meditar, Senhor, nela de dia e de noite, e receber, Senhor, as exortações necessárias, Senhor, os apontamentos necessários, Senhor, as edificações necessárias, Senhor, para que nossas vidas sejam consoladas, Senhor, para que nós possamos ter forças, ter ânimo, Senhor, para continuar, Senhor, até a Tua vida. No nome de Jesus, esse é o nosso anseio, é nisso que nós esperamos, é nisso que nós aguardamos, Senhor, escutar a Tua voz. Amém. Amém, gente? Estava lembrando nosso mês de falei até pro Evandro, eu até estava fugindo até os nomes, viu? Minha cabeça está tão assim essa semana que estava fugindo até os nomes. Eu estava falando que eu tenho um costume de introduzir sermão com a administração, né? Para facilitar a compreensão. E eu não consegui lembrar de nada, assim. Nada. Eu gosto de usar coisas assim do dia a dia mesmo. Eu não vou pesquisar lá mesmo administrações diferentes, né? Coisa que eu lembro e dá certo. Mas a única coisa que eu consegui lembrar essa semana é passageiro entrando no carro, colocando o código da Uber, me despedindo, dando boa noite, boa tarde, bom dia. Era a única coisa que eu estava conseguindo fazer esses dias. Fora assim veio me mandando mensagem que estava precisando de algum material para a Uber que está tendo lá em casa, né? Mas Deus é bom, gente. Deus é bom. A gente tem vivido um momento de satisfação tão grande no meio da correria, no meio de toda a turbulência, no meio de todo o caos. Eu comi de boné hoje, meu cabelo está um caos também.
Então, no meio de todo esse caos, a gente tem encontrado refúgio em Deus. Deus tem feito a gente viver momentos massas como família. Isso tem sido renovador para a gente. Assim. Claro, a gente está esperando como nunca que chegue logo o fim dessa hora para a gente conseguir dormir de volta no nosso quarto, tranquilo, e o advento é isso, né, gente? É uma espera que parece que não chega, mas ao mesmo tempo parece que está chegando. A gente sente e tem certeza e convicção de que as coisas estão chegando, mas às vezes quando as dificuldades vêm, o sufoco, parece que esse fim está tão distante, a gente não consegue ver essa luz no fim do túnel, às vezes. Talvez alguns de nós chegamos aqui hoje, chegamos em outros domingos, outros dias, no culto e nos encontramos, e a gente está vivendo momentos parecidos como esse. Momentos que a gente está tão sufocado, a nossa fé está sendo tão castigada, a nossa vida, as nossas emoções estão sendo tão castigadas, que a gente chega e a gente está aqui, gente, não é porque a gente está sentindo alguma coisa, não é porque o meu irmão é muito legalzinho comigo, que eu queria ver, não, porque às vezes a gente não quer nem olhar na cara do nosso irmão, né? Porque a gente está saturado. Mas é porque a gente tem convicção daquilo que a gente segue, daquilo que nos resgatou do nosso pecado, do lamaçal do nosso erro. E essa convicção, essa fé que é racional, que nos traz até aqui, que nos fala assim, ó, eu não queria estar aqui, mas eu estou aqui. E isso é um milagre já. Isso já diz muito sobre as nossas vidas. Isso já diz muito sobre o que nós estamos continuando. Isso já é um milagre, isso já é essa manifestação que o advento traz para o centro assim, para a gente debater. Esse já, mas ainda não. A gente já foi alcançado, mas há muita coisa para a gente viver na expectativa desse porvir. A gente sente que nós somos amados por Deus, que nós já vivemos essa realidade, já podemos desfrutar dessa eternidade, mas ainda não na plenitude, ainda não de uma vez por todas. E esse texto que a gente leu aqui, gente, fala um pouco sobre isso. A gente está chegando no Natal, mas ainda não é o Natal. O nascimento comemorado, festejado, do Rei dos Reis, do menino, do filho que nos foi dado, que nos foi entregue, está chegando, assim como a sua volta, em glória, mas ainda não é o momento. E esse texto aqui, gente, ele fala, para a gente contextualizar um pouco, né? A gente encontra aqui um profeta que agiu ali mais ou menos na época do profeta Isaías. Se a gente fala de Isaías, todo mundo conhece, né? Quando fala de quer, talvez você não tenha, né? Mas se confunde até muitas vezes algumas profecias, algumas frases, algumas declarações dos dois profetas. Parece que um pegou a profecia do outro e só repassou, né? Ou então é a mesma profecia que Deus deu um para o outro e eles estão entregando para o mesmo povo. Porque eles viviam ali, eram contemporâneos, né? E a gente encontra aqui um profeta que está profetizando, está falando, declarando para um povo, gente, que acostumou a sobreviver. E não entenda que isso é algo legal, certo? Sobreviver, que a gente está resistindo, que a gente está respirando. Não. Sobreviver muitas vezes não é continuar. Às vezes sobreviver é se acostumar com aquilo que nós passamos, com as dores que nós passamos, com o comodismo que nós nos encontramos muitas vezes. Sei lá, você consegue adaptar isso para a sua vida de várias formas, mas sobreviver, apenas sobreviver, não é a forma que Deus nos chamou para viver. Deus nos chamou para viver, desfrutar uma vida plena dele. Mas a gente encontra aqui um povo que está sobrevivendo. Olha o que está acontecendo aqui, gente. A gente tem um reino dividido, reino do norte, Israel, reino do sul, Judá. O reino do norte já tinha sido, a gente tem aqui predominando, se expandindo e dominando todo o Oriente Próximo ali conhecido. A gente tem o Império da Síria, dominando todas as coisas, certo? E esse reino está se expandindo, eles estão conquistando novas terras e eles já conquistaram o reino do norte. Eles já derrotaram e foram gradualmente conquistando cidade a cidade, até que de uma vez por todas eles conquistam a capital, que é Samaria. Agora a gente tem um reino tomado já por esse império, subjugado por esse império.
E o reino do sul, que ainda não foi subjugado, ainda não foi vencido, faz uma aliança. Esse profeta aqui, ele está profetizando por um período de mais ou menos 25 anos. Ele viveu aí em torno do reinado dos 3 reis dos judeus. O primeiro rei, Jotão, eu acho que não me a memória aqui, eu não me lembro para procurar. Mas o primeiro rei, ele viveu também no período de Acais e também no período de Ezequias. Acais foi um rei que fez o quê? Ele sabia que estava perdendo o terreno, ele sabia que uma hora ou outra ele ia ser derrotado. E aí o que ele faz? Ele faz uma aliança com o rei da Síria. E aí o que acontece? Ele tem paz ali momentaneamente, mas essa paz tem um custo, gente. A gente vê agora o reino de Judá incorporando o culto pagão no seu meio. Agora ele vai tirar alguns utensílios principais, alguns utensílios centrais ali do culto a Deus e colocar outros utensílios e outras formas de cultos e outras coisas a serem feitas no momento do ofertório, que ele foi buscar lá no rei da Síria para mostrar que eles estavam juntos, para mostrar que eles estavam aliançados. E em certo momento essa aliança serviu até para eles resistirem ao seu inimigo, que era o outro rei, o reino do norte, né? Só que passado, isso, claro, teve muitas consequências, certo? O culto foi totalmente corrompido. A gente tem agora um povo que vivendo uma vida totalmente contrária à vida que Deus queria, à vontade que Deus queria para aquele povo. Só que passados anos, um outro rei assume, e aí esse outro rei faz o quê? Se rebela contra o reinado do Império da Síria. Isso tem um custo também. E aí o reinado de Judá começa a perder território, começa a ser conquistado, e por um milagre assim, Jerusalém ainda consegue resistir. A gente sabe que Jerusalém vai ser tomada lá na frente pelo Império Babilônico, mas ela resiste a esse império momentaneamente. Só que a gente tem um povo aqui enfraquecido. A gente tem um povo agora que o seu culto não é mais o mesmo, a sua relação com Deus não é mais a mesma, a sua força não é mais a mesma. Eles se veem agora sitiados, cercados pelos seus inimigos. A sensação de que a qualquer momento você vai morrer. Sabe aquela sensação? Eu tinha uma sensação parecida, gente. Vou usar a ilustração aqui. Quando eu rodava de aplicativo de moto, eu compartilhava bem isso com algumas pessoas. Que às vezes eu tinha a sensação, às vezes não, todo dia, quando eu saí de casa, eu tinha a sensação que eu ia sair e ia voltar. Do tanto de acidente feio que eu vi, do tanto de coisa horrível, assim, que sempre o motoqueiro era o pior, levava a pior, né? Então isso era uma sensação muito ruim. Os pensamentos catastróficos, assim, apocalípticos, inundavam minha mente, eu trabalhando. Às vezes eu estava pegando assim, dirigindo no piloto automático mesmo, pensando. As viagens que a gente pensa, né? E se eu morrer, como é que vai ficar? Meu filho, meu esposo, como é que eu vou ver e tal? E a gente começa a maquinar a ansiedade, vai de conta da gente. E essa sensação é uma sensação muito ruim. Uma sensação de que a qualquer momento você vai cair. Uma sensação de a qualquer momento, isso que você construiu a sua vida toda, a sua família, o povo que você tem tanto orgulho de pertencer, a qualquer momento não vai mais existir. Ou a qualquer momento, pode até existir, mas vai viver sob o domínio de uma outra cultura, de um outro povo, de outros deuses, vamos dizer assim. Então, isso é um sentimento muito ruim, mas era esse o sentimento que aquele povo tinha. Sabe outra coisa que tinha, gente? Um povo que perdeu totalmente noção do que é viver uma espiritualidade piedosa. Sabe qual que era a falsa percepção do povo judeu ali? Era que os sacrifícios que eles ofereciam, os rituais externos que eles ofereciam, eram suficientes para que eles pudessem pagar, para que eles pudessem ser justificados pela vida que eles viviam de desobediência, assim, deletória. Assim. Os caras viviam em desobediência contínua com o seu Deus, e aquilo estava tudo bem, porque eles continuavam oferecendo esses sacrifícios, e para eles estavam sendo perdoados, porque não importava o que eles faziam, não importava a forma com que eles viviam, se eles estivessem no culto do domingo, estava tudo bem, entendeu? Então, era essa a percepção daquelas pessoas. Então, a gente tem um povo que fez aliança com o inimigo, incorporou o culto do inimigo, a gente tem um povo que abandonou a Deus, a gente tem um povo que os rituais externos
tinha muito mais valor, aquilo que era aparente tinha muito mais valor do que aquilo que era real, do que aquilo que era essencial para a vida deles. Então, era um povo que a gente vê que estava se destruindo. Qual que eram os problemas, gente, que esse povo vivia? Era um povo que estava vivendo uma incredulidade tamanha. Sabe qual que era a realidade da sociedade naquele tempo? Viviam uma realidade de contexto social, de um contraste tão grande, que os mais ricos oprimiam assim, de maneira terrível os mais pobres, usando de trapaças, usando de fraudes. O profeta vai, acredito em capítulo 6 por aí, o profeta vai denunciar isso, falando que Deus olha para o povo e fala assim: como é que eu posso fechar os meus olhos para as balanças fraudosas de vocês, para as falsas medidas que vocês tomam? Então a injustiça era o que reinava. Um povo que dizia servir a um Deus que é justo, vivia em conduta que não batia, que não testemunhava a respeito do seu Deus. Era como se eles, dizendo que eram filhos do Deus Altíssimo, vivendo dessa forma, eles estavam falando o quê? Que aquele que era o seu Senhor também era um Deus injusto. Era isso que ele testemunhava para os outros povos. Então era um povo, gente, que estava maduro, bem maduro para receber o julgamento de Deus. Era muito justo que aquele povo sofresse. Era muito justo que aquele povo recebesse a ira de Deus derramada sobre eles. O profeta vai falar de algo que parece ser um baixo de Deus. É como se Deus observasse os atos daquele povo, a injustiça daquele povo, a imoralidade, o culto pagão que estava predominante no meio daquele povo, e falava assim: eu não suporto mais, basta. É um momento que vocês sofrerem por causa disso. É um momento que vocês serem abandonados por causa disso. Então a mensagem do profeta Malaquias no seu livro aqui é basicamente isso: uma mensagem de julgamento, uma mensagem de restauração para o povo de Israel. O Deus justo e santo não poderia mais suportar tudo isso. Um povo que, ao invés de viver em devoção ao seu Deus, vive uma vida egocêntrica, uma vida que o seu ego, a sua vontade está no centro de todos os seus atos. Isso não estava presente só no meio do povo, gente. Isso não era um ato de política, como a gente pode trazer para a nossa realidade. Hoje vê muito isso, né? A gente vê no meio político as pessoas que usufruem do suor do povo para ostentar muitos salários exorbitantes, ostentar benefícios que vão acima assim, daquilo que é moral, né? Mas isso no seio político, no seio da igreja a gente não tem isso hoje, né? Essa imoralidade a gente não tem no seio da igreja hoje, né? Pois é, gente. Da mesma forma era naquele tempo. Isso acontecia, essas injustiças aconteciam porque o meio político e o meio religioso estavam usufruindo de benefícios de tudo aquilo. Aquele modelo que predominava no meio da sociedade era benéfico para eles. Então, quando é benéfico para pessoas que abandonaram a Deus, a carruagem vai passar, o trem vai passar e vai estar todo mundo alegre. Os mais pobres, os mais necessitados vão estar chorando, vão estar morrendo, vão estar sofrendo, e todo mundo vai estar festejando. Vai todo mundo estar no meio da lagosta, né? No meio da lagosta, enquanto o pessoal vai estar festejando. E essa é uma realidade. E é louco como isso parece ser tão atual, né? Como isso parece ser tão real nos nossos dias. Era um povo que estava mergulhado em idolatria, feitiçaria, por causa, com parte dessa consequência da corrupção do culto a Deus. Era um povo que a sua conduta era mergulhada em engano, em negócios fraudulentos. A opressão dos mais pobres era algo assim que era regra, era vida e regra. E sabe o que é mais louco, gente? Sabe o que é mais doído? Sabe o que mais afrontava a Deus? É porque as terras e as posses eram deixadas de herança por Deus para todo o povo. A realidade era uma realidade diferente do sistema que domina hoje no Ocidente. Era um povo de Deus, era um povo só. Então, eles receberam a terra de herança para o povo, para todo o povo. Então, era para habitar a justiça no meio deles ali. Eles entendiam que tudo aquilo eles receberam de Deus. Só que o que eles faziam? Os líderes religiosos, os líderes políticos faziam o quê? Se apropriavam
apropriavam indevidamente daquilo que pertencia a Deus, que era dado de graça ao seu povo, e tomava daqueles que mais precisavam. E tudo isso subia de forma imoral, de forma afrontosa, blasfema diante da presença de Deus. Então, você consegue olhar aí, qual que era a visão de Deus para um povo como esse? Qual que era a visão desse povo no meio disso tudo? Dos remanescentes do pecado? Qual que era a visão dos profetas enxergando tudo isso? Qual que era esse contexto que sufocava um povo que estava beirando o colapso e não conseguia clamar pelo seu Deus, tamanha a cegueira que eles desfrutavam? O sermão de hoje, como diz o tema, aquele que nos traz a paz, fala sobre isso, gente. Sobre aquele que nos traz redenção para tanta problemática que nós conseguimos levantar hoje e que aquele povo conseguia levantar naquele momento. Talvez nós passamos por coisas parecidas, talvez por coisas novas, talvez as mesmas coisas de forma diferente. Mas a redenção nós conseguimos encontrar no mesmo lugar, na mesma pessoa. Porque o problema, a raiz do problema sempre foi a mesma. O pecado de Israel também é o pecado que nos assola hoje em dia. Aquele povo não conseguia enxergar isso. Então Deus, por amor àquele povo, manda os profetas para exortar, para declarar, para apontar o erro, para apontar o juízo que estava descendo sobre eles. Mas por que nós não temos visto isso muitas vezes nos sermões de hoje em dia? Calma, gente. Eu sei que é advento, mas advento é arrependimento. Advento é reanalisar as nossas áreas. Por que nós não temos enxergado muitas vezes? E às vezes a gente gosta de apontar para o pregador, né? Por que os pregadores hoje só pregam mensagem de acariciar os nossos egos? Por que as pessoas só falam as coisas boas da fé, mas ninguém vê ninguém pregando juízo, pregando pecado, pregando sobre o inferno, sobre os fins dos tempos? Talvez nós também não temos alimentado esses pregadores, gente. Quando nós, na nossa conduta, na nossa fé, no nosso dia a dia, no cotidiano, na nossa vida comum, a gente não tem a capacidade de enxergar os nossos pecados. A gente não tem a disciplina de parar e falar assim: eu preciso enxergar o meu erro, porque a Bíblia me diz que eu sou pecador. E se eu não consigo enxergar que eu estou errando em algum lugar, tem alguma coisa errada. Estou lendo a Bíblia errada, ou não estou lendo a Bíblia, ou estou lendo a Bíblia a parte da comunidade, estou criando uma teologia totalmente distorcida, não estou vivendo, não estou produzindo a minha teologia no seio da igreja, no ambiente comunitário, que as pessoas vão apontar o meu erro e dizer o que eu estou errado. O pecado dos líderes do povo, o sofrimento dos oprimidos, o pecado do povo, a insegurança de uma nação que estava para ser invadida, e tudo mais é posto com a promessa de que a paz viria com o Messias que foi prometido. Agora enxerga esse povo, no meio de todo esse caos, mantendo a sua fé em algo que viria, que eles não conseguiam saber direito, eles não tinham a percepção que a gente tem hoje a respeito de Cristo. Eles enxergavam as coisas ainda de maneira incompleta, mas eles eram chamados à fé no Messias que viria. Mas Deus, a gente vê isso assim, bem visível, a gente vê assim, bem evidenciado nas profecias e nos ciclos de profecias que esse profeta aqui vai declarar nesse livro, a relação pactual de Deus com o seu povo. Deus sempre mostrando que o juízo estava vindo, o povo era pecador, estava padecendo porque merecia, mas que Deus continuava no domínio e no governo de todas as coisas. Então, diante de todo o caos, gente, que a gente passa, diante de todo o caos que aquele povo passava, a gente precisa entender uma coisa, a gente precisa acordar todos os dias e falar assim para nós mesmos, para aqueles que vivem com a gente, para aqueles que caminham com a gente: Deus continua sendo soberano e misericordioso. A misericórdia de Deus, o amor de Deus, que é leal, que é pactual, que não é como o nosso amor. Não é como as nossas relações, que a gente fala assim: eu sou amigo do Luiz, na primeira vez que ele me ofende, na primeira vez que ele fala algo mais duro para mim, eu já não escuto mais ele, eu já assassino ele da minha vida. O amor de Deus é pactual e ele é fiel nos termos pactuais em que ele propôs. Ele nos abençoaria. E hoje nós estamos aqui por causa da sua bênção. A fidelidade pactual é algo presente na mensagem do Advento.
fidelidade pactual é algo presente no Antigo Testamento, no Novo Testamento, na lei, nos profetas, na criação, nos evangelhos, nas cartas dos apóstolos, nas cartas pastorais. A realidade de um povo que tem um pacto, que usufrui de um pacto, que bebe de um pacto, que vive um pacto, que é oferecido e assegurado por uma Trindade Santa, que derrama da sua misericórdia, do seu amor sobre o seu povo, é uma realidade, gente. No versículo 2, você vai ver esse termozinho aí, ó, de você, quando ele fala assim, mas você, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de você virá para mim, de você virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Gente, esse versículo mostra algo que é basilar da nossa fé, que a gente esquece muitas vezes. A obra de Deus, a obra de salvação de Deus para a humanidade, não é uma obra de um povo que está sofrendo em busca do seu Deus, mas é a obra de um Deus que vê o seu povo sofrendo e blasfemando contra o seu nome, e mesmo assim ele decide ser fiel, e ele tira de uma cidade minúscula que ninguém enxerga, que não é relevante para o resto da nação. Mas o que é que ele está falando? Não é sobre a tua capacidade de me encontrar, mas é sobre a capacidade de Deus de ir ao encontro dos seus eleitos. É a capacidade de Deus de ir àqueles que ele escolheu desde antes da fundação do mundo. E ele escolheu essas pessoas, e é de Belém que ele irá tirar, que ele escolheu alguém, um governante para ele. O que isso diz para nossas vidas? O povo estava acostumado aqui com um rei que fez alianças com o povo inimigo, com um rei que corrompeu todo o culto, toda a vida de uma nação. E agora o profeta está falando, mas esse rei que eu estou trazendo da linhagem de Davi, que esse rei que eu estou trazendo, que nascerá de Belém, esse rei não será corrompido. E nisso nós estamos assegurados, gente. Nós não estamos seguros, a igreja não está segura no pastor, a igreja não está segura nos líderes que nós temos na nossa realidade hoje, como igreja brasileira. A igreja não está segura nas nossas relações como amigos, como irmãos. A igreja está segura em Cristo, no Rei que não falha, no Rei que não muda e permanece para sempre. Porque esse Rei é o Rei que agradará, que agradou a Deus. O profeta transparece que esse Rei não é um ser humano qualquer. Veja, mesmo lá no Antigo Testamento, sem saber muitas coisas, ele transparece. Quando ele fala que suas origens estão no passado distante, ele está falando que esse cara não é alguém simplesmente que vai nascer ali e pronto, acabou-se. É um cara bambambam, que nem foi Davi, trouxe paz para o reinado. Não, Davi falhou, Salomão falhou, toda a descendência de Davi falhou como rei. Mas esse rei reinará eternamente. E é esse rei que nós servimos e que já reina sobre o seu povo. E ele cumprirá a vontade de Deus, e nele o povo de Deus encontrará cuidado, como diz o texto. Os pastoreará na força do Senhor. É nele que nós encontraremos o cumprimento dessa promessa de um rei que é um rei pastor, de um rei que cuida do seu povo, que cuida do rebanho de Deus, que traz cuidado e segurança, onde ninguém mais conseguirá nos tomar de suas mãos. Se isso não te traz renovo, gente, você precisa repensar a sua fé. Se isso não te traz esperança, se isso não te traz um anseio pela vida de Deus, pela vida do Messias, a tua fé precisa ser repensada. Olhar para um rei que é perfeito e poderoso e que tem todas as coisas debaixo das suas mãos, que está sentado à direita de Deus Pai, e que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E ele é hoje aquele que nos traz a paz. Que paz é essa, gente? A gente tem vivido. Já estou terminando, certo? Vou ser breve. Nós precisamos ser convencidos, gente, de algumas coisas. Para que a gente entendamos, para que nós entendamos essa paz. Nós precisamos ser convencidos de que uma vida que é governada à parte de Deus é idolatria. É simples idolatria.
quando não é a Deus que nós dedicamos a nossa vida, quando não é Deus que está no centro, no eixo do nosso sistema de vida, outros deuses estarão, porque nós nascemos para isso. Nós nascemos para glorificar a Deus. E se nós não damos glórias a Ele, nós daremos glórias e dedicação a outros deuses. Talvez o seu Deus tenha sido a sua família, o seu relacionamento, os seus filhos. É isso. A gente sempre pensa no dinheiro, no sexo, no poder. Mas muitas vezes outros deuses têm tomado as nossas atenções, as nossas forças e as nossas dedicações. A nossa situação financeira, o trabalho, as amizades que nos frustram, muitas vezes têm nos tomado da adoração única e verdadeira a Deus. Deus procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Pessoas que estão, independente das suas situações, independente do momento que elas estão vivendo, elas vivem como essa mensagem do advento, olhando para frente, entendendo que já participa daquilo que virá. Olhando para o rei que virá governar sobre o seu povo, mas entendendo que esse rei já domina sobre as nossas vidas. Por isso as nossas atitudes devem ser governadas por ele. É o Espírito Santo que deve nos guiar em todos os nossos atos, para que vivamos em glória, vivamos para a glória de Deus, e não para a glória de outras coisas. E em favor do povo. Às vezes a gente individualiza isso, fala assim, né? A gente vive como pessoas buscando separatistas nesse quadro, né? Buscando os monastérios da vida para viver a parte do mundo. Não, nós glorificamos a Deus quando nós servimos o nosso próximo, quando nós testemunhamos a respeito de Deus para as outras pessoas. Então veja, viver em comunidade, viver uma vida, ser povo de Cristo, ser o povo de Deus, não é vir aqui no domingo, reunir e chorar e adorar a Deus, e se emocionar, e rever os nossos irmãos. Não é só isso. É isso também, mas não é só isso. Deus nos chama para ir para além disso. Nós somos chamados para nos reunir e somos chamados para ir e ser testemunha no meio da sociedade que nós vivemos. Além disso, gente, nós recebemos autoridades. Nós recebemos autoridade entregue pelo próprio Deus para testemunhar, para ser sal e luz, para ser diferença no meio daqueles que nós vivemos. E além disso, gente, outra coisa que a gente precisa entender, que é o problema daquele povo, que nós também escutamos isso muitas vezes. Nossas capas religiosas e o nosso moralismo cego nunca serão capazes de nos salvar no terrível dia do Senhor. Nunca. Estar aqui no culto do domingo, não faltar, ser um dizimista fiel, nada disso vai nos livrar do terrível dia do Senhor. Mas é a graça de Deus que nos impactou e transformou as nossas vidas, que nos trouxe essa alegria que é viver com pessoas salvas, que não dependem dos nossos atos, que não dependem das nossas aparências, das nossas capas, das nossas máscaras, para sermos felizes. Porque nós encontramos felicidade naquilo que é incorruptível, na vida perfeita, na conduta perfeita de Jesus, que nos foi imputada, mesmo que a gente não merecesse. Por isso, que eu digo, gente, que nossas vidas, às vezes a gente fala que é reformada, a gente fala que é calvinista, a gente fala que vive pela graça, mas às vezes essas coisas são limitadas às roupas que a gente veste, né? Ah, eu sou calvinista, a minha aparência não importa muito, então aí eu, claro, na medida que eu fiz, né? Mas às vezes a gente se libertou das amarras desse moralismo, desse legalismo, né, que nos sufocou por muito tempo. A gente cai do outro lado, porque a gente não aplica isso na nossa vida como um todo. E aí esse moralismo faz a gente olhar para o nosso irmão e falar assim, ele não merece estar aqui no nosso meio. Ele peca demais, ele nunca muda, está sempre caindo no mesmo pecado, mesmo ele. A gente vai lá e exorta, a gente vai lá e ajuda, mas a pessoa não quer escutar. Eu não estou falando aqui, gente, que essas pessoas não devem ser disciplinadas, não devem ser corrigidas, e se não houver arrependimento, se afastar do povo. Não é sobre isso, mas sobre a nossa disposição em agir como Jesus agiu, diante de pessoas que ainda não teriam nem nascido, mas que já pecariam, já sabiam que pecariam contra ele.
Mas mesmo assim, Ele agiu em graça, Ele agiu em misericórdia com o seu povo. E é por essa graça que é manifesta em Cristo que nós somos transformados. É essa a verdade que nos liberta. Os nossos corações, que liberta os nossos corações das amarras do pecado. A graça que é manifesta em Jesus Cristo, nós precisamos trazer isso sempre de volta. Jesus Cristo, o centro das nossas vidas, o centro das nossas atitudes, o centro do nosso culto. Esquece as paredes pretas, esquece os jogos de luz. Você pode ter todas essas coisas, mas essas coisas não são sempre. O nosso culto vai ser um culto verdadeiro, quando nós entendermos que é Jesus que nós estamos adorando. Quando nós entendemos isso, nós vamos entender que nós estamos prestando um culto de verdade a Deus. É Cristo, é o nosso Rei que nasceu, é o nosso Rei que viveu entre nós, é o nosso Rei que morreu, que sofreu no nosso lugar. Vocês conseguem entender isso? Aquilo que por milhares de anos as pessoas esperavam diante do sofrimento, para ser uma anunciação do que era ser a igreja, para ser uma anunciação, as pessoas sacrificavam demais, as pessoas pecavam e voltavam para Deus, pecavam e voltavam para Deus. E esse ciclo de vida deles anunciava o que é o pecador, mas também anunciava aquele que viria, e nós hoje temos isso plenamente. Jesus já veio e a gente não discuta disso. Isso não nos alegra mais, gente. Isso não nos causa mais, isso não mexe mais com as nossas emoções. A gente não sai mais aqui preocupado o que é que a gente vai fazer, qual que é a nossa missão diante do nosso irmão que está do nosso lado. Quem dirá do nosso irmão que a gente não conhece? Como Paulo Júnior fala, né? Não, a gente olha para a prostituta e a gente não busca, a gente quer transformar a prostituta em nossa irmã, mas a gente não quer olhar para uma irmã que está sendo prostituída naquele momento. Parece herege, certo? Então, gente, a gente precisa entender que Deus continua o mesmo. É nós que precisamos estar com todas as nossas atenções focadas. Isso não se fecha ao momento que a gente canta louvores. Não. Isso está evidente nos momentos que a gente passa pelas maiores dificuldades. É quando a gente consegue ser os melhores adoradores, certo? E nós estamos em missões diante disso. Nós temos uma responsabilidade da missão de Deus diante disso. Eu queria te deixar algumas perguntas, na verdade duas perguntas. A primeira é, o que é que tem governado a tua vida? Isso parece ser algo tão comum para a gente, né? Parece ser algo tão normal, fácil de responder. Mas talvez nós tenhamos levado a nossa jornada como quem vive para esse mundo. O advento ele nos lembra que a gente não vive para esse mundo. A gente vive para a eternidade. E porque a gente vive para essa eternidade, que a gente toma atitudes e vive uma vida como quem vai viver eternamente. E não como quem vai morrer e tudo acabou. E aí as pessoas estão mais focadas no que elas podem comprar, na casa boa que elas vão morar, no transporte que elas vão conquistar, na família, sonhada família, no sonho americano. Mas por que elas estão tão focadas nisso? Porque para elas é isso que vale a pena, porque é o que elas conquistam aqui. Mas nós, como igreja, precisamos, não estou falando, gente, que isso não é importante. Isso deve ser importante para servir o próximo, para servir a missão. Mas o que importa, o que nos importa, o que nos guia é saber que Cristo voltará. A falta dessa expectativa, gente, pela vinda do Senhor, revela muito sobre quem tem nos guiado, sobre o que tem nos guiado. A paz que nós buscamos está mais ligada no consumo e no bem-estar do que na certeza da salvação, na convicção de que nós somos de verdade. Qual que é a nossa identidade? Isso perdido aí. Que nós compramos, que nós vestimos, os lugares que a gente visita, isso tudo é tido mais importante do que a nossa fé em Cristo, a relação com a nossa família da fé. Diante disso, a segunda pergunta: onde está a nossa confiança? É no Cristo que veio, que virá, que morreu, mas que ressuscitou, que nos resgatou e nos faz permanecer até o fim? Onde está nas nossas forças, na nossa estabilidade emocional, na nossa sexualidade bem resolvida,
na nossa família perfeita, que não passa por um problema, na nossa relação conjugal, que não briga nunca, né? Os casais que não brigam nunca. Onde está a nossa confiança? Porque se a nossa confiança está nessas coisas temporárias, a nossa segurança estará nessas coisas temporárias. Aquele que nos assegura, aquele que é a nossa paz, assegura isso de uma vez por todas. Amém? Feche seus olhos, quero orar com você. Deus, que o Senhor nos assegure, Senhor. Que o Senhor seja esse refúgio, Senhor. Essa rocha sobre a qual nós construímos a nossa vida, Pai. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos guie a cada passo, Deus. Não a cada semana, não a cada mês, não quando nós estivermos desesperados, mas a cada passo, Pai. Que a Tua palavra seja lâmpada para os nossos pés, Senhor, e luz para os nossos caminhos, Senhor. Deus, que a nossa vida seja guiada e